Boa noite para você também que está aí no vídeo. Hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus, o Salmo de número 133. Salmo 133. Todos encontraram? Amém? Salmo 133. Título da Sociedade Bíblica do Brasil: A Excelência da União Fraternal. Cântico de peregrinação de Davi. Amém? Encontraram? Diz assim o texto: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Versículo 3, irmãos. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Oremos mais uma vez. Senhor, Pai querido e amado, coloco mais uma noite a minha vida em tuas mãos. Te peço a Deus que o Senhor venha me iluminar, que tudo que venha a ser proferido aqui através da minha vida venha do teu Espírito para os nossos corações. Senhor, ilumina as nossas mentes, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós nesta noite. Pai, que essa palavra encontre o terreno fértil, para que possamos também abençoar outras pessoas, Pai, que nós venhamos encontrar através dessa palavra. Então, os nossos irmãos, as pessoas que estão no mundo afora, Senhor, pregando Tua palavra, o Teu santo evangelho, continua com Teus filhos, Senhor, abençoando, dando força, e que o seu evangelho continue sendo propagado aos quatro cantos desse mundo. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém? Podeis assentar, queridos. Bom, meus amados, Davi, ele faz uma exclamação aqui no verso 1. Uma não, duas. Ele faz: oh, como é bom e agradável viverem unidos. Davi nos chama a atenção para algo que o mundo mudou muito no seu comportamento. O comportamento das pessoas mudaram. Elas estão sempre com pressas ou preocupadas com algo. O contato pessoal e o relacionamento são frios e distantes. Ao me deparar com esta realidade, eu lembro às vezes de algo da minha infância, que eu acho que muitos aqui também vão se lembrar. Às vezes, quando criança, saía com a minha mãe, com os meus pais, e a gente estava ali, indo para algum lugar, e de repente, minha mãe encontrava um conhecido, ou uma conhecida, e aí eles paravam, né? E às vezes a gente é criança, né? Com aquela, às vezes ele estava indo num parquinho, né? E aí ela ficava conversando, falando, né? E aí a gente ali naquela, né, criança, né? Vamos, né? Hoje, irmãos, quando nós vemos, mudou essas circunstâncias. As pessoas hoje, quando passam, né, uma por outra, dizem: opa, oi. Sempre corrido, sempre apressado. Tudo que nós temos, a tecnologia, ela veio até para nos facilitar muitas das coisas, mas nos dificultou também muitas coisas. Hoje, quando você senta muitas das vezes num restaurante ou num lugar que deveria ser de comunhão, você vê cada um no seu smartphone, não é assim? Cada um no seu smartphone. Às vezes até em casa mesmo, cada um no seu, e um assalto no quarto, né? E isso não é diferente na comunhão dos santos, se nós não tomarmos conta. Essa constância de informação que é jogada sobre as nossas mentes, dia após dia, começa a fazer uma segregação, uma separação
dessa maravilhosa comunhão. E nós acabamos perdendo muito e muito com isso. Amados, nós somos seres relacionais. Amém? A pandemia teve aí e provou isso. Para quem tinha dúvida, quem gostou de ficar trancado em casa, sem poder sair, sem conversar com os amigos, com as pessoas pessoalmente? Ninguém, né? Nós somos seres relacionais. Nós precisamos uns dos outros. Deus nos fez assim. Obrigado, Senhor, por Deus nos fez assim. Deus não nos fez seres individualistas. Jesus, quando ele veio fazer aqui, cumprir o seu ministério, pagar o preço por nossas vidas, ele não fez sozinho. Ele poderia até fazer sozinho, mas ele não fez sozinho. Ele chamou seus discípulos, ele compartilhou do seu amor, da sua graça, do seu perdão, das broncas, né? Dos seus momentos de tristeza. Jesus se relacionou. Deus Filho se relacionou. E Deus, ele se relaciona conosco. E ele, aqui Davi, ele começa a trazer a nossa memória como é bom a comunhão entre nós, como é bom a comunhão entre os santos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A comunhão, irmãos, produz algo que é muito repetido no provérbio popular. A união faz a mesma. Se alguém ia falar açúcar, né? A força. A força. A união faz a força. Você sabe o que mais os inimigos da nossa alma têm medo? Além do nosso Senhor? É da união do seu povo. É da união da igreja. É quando nós botamos em prática o chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É quando a gente bota em prática o levar a carga uns dos outros. O diabo treina. Porque o diabo sabe, irmãos, o poder da unidade. Uma vez, Jesus é quem falou isso. Chegaram para Jesus e falaram para ele: esse está expulsando demônios pelo nome de Beelzebul, lá em Mateus. Jesus vira e fala assim: como um reino subdividido pode subsistir? Ou seja, o que Jesus está falando? Olha, o diabo ele tem lá sua hierarquia, e eles estão unidos lá para fazer o mal. Se o reino dele tivesse subdividido, ele não estaria existindo. Ou seja, os demônios entendem a importância da unidade. Mas a igreja tem o poder de fazer além da unidade. A igreja tem o poder de fazer em Cristo a união. É estarmos juntos. Tem uma ilustração que eu escutei há um tempo, e ela falava de dois pianistas. O primeiro entrou e começou ali, pegou aquela obra e começou a tocar lá, seja Vivaldi, começou, todo mundo, o auditório lá, legal, batendo palma, aquela coisa toda. Entrou outro pianista, pegou uma obra mais apurada de Vivaldi e tocou, e eles ali, o segundo pianista, todo mundo ali aplaudindo e tal. E começou aquela competição entre eles. Uma hora eles, lá para as tantas, eles resolveram fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos tocar juntos, sentados dois no piano.
e eles começaram a tocar juntos. Foi algo lindo. Eles se completaram. A obra se completou. Na unidade. Amados, quando nós unimos, quando nós estamos em comunhão, nada pode parar a igreja do Senhor. A igreja, quando eu falo, é tanto no coletivo como no indivíduo. O pensamento aí de um filósofo que diz o seguinte: dois pensamentos transformam-se em um terceiro, que vai conter o melhor dos dois pensamentos anteriores. Tem outro ditado popular que diz: duas cabeças pensam melhor que uma. É isso? E é justamente isso. Por isso é bom que haja comunhão entre os irmãos. Nunca haja competições ou divisões, mas que haja comunhão. O apóstolo Paulo nos diz algo a respeito em 1 Coríntios. Abre lá comigo, igreja. Deixa marcado aí o Salmo 133. Vamos lá em 1 Coríntios. Capítulo 12. Versículo 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser: por que não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. Amados, Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto e para todos nós que a igreja é um corpo e que todos em sua localidade que Jesus plantou é importante para Deus. Nós temos 10 dedos em nossas mãos, mas se perdermos um, vamos sentir falta. Vai fazer falta. Perde esse dedo aqui para pegar um copo, já vai ser mais complicado do que você tivesse o seu dedo. Então, amados, todos nós somos importantes, todos nós é importante no corpo de Cristo. Assim como toda a parte do nosso corpo é necessária para desempenhar qualquer função, assim também as mãos, assim também todos os irmãos são necessários à igreja, que é o corpo de Cristo. Amados, todos os membros devem se interagir entre si, estar unidos a fim de cumprir o papel qual Deus determinou para cada um de nós. Quarta-feira eu
falei aqui sobre uma outra mensagem. E nós vemos como Deus é gracioso, como Ele derrama dom sobre a igreja, e cada um tem um dom diferenciado. E quando nos unimos, e esses dons a gente vai ouvindo, né? Estou aqui, estou pregando, né? Faço outras coisas, mas tem irmãos que, às vezes, num cuidado em certas situações da igreja, é melhor do que eu. Isso é normal. Tem uns que tem dom diaconal, que não é a mesma coisa que tal pastor, né? Tem aquele dom da mordomia, o nome, né? De mordomia é bom de estar ali organizando as coisas. Tem outros que são evangelistas, e assim vai. A igreja é dotada de dons, e Deus derramou esses dons sobre cada um de nós. Cada um de nós. E Ele nos chama a colocar em prática aquilo que Ele deu. Você lembra a parábola dos talentos, irmãos? Que Jesus conta? Que o Senhor sai, dá para um 10 talentos, para outro 5, para aquele que Ele deu 1 talento. Aquele pegou, enterrou o talento. E quando o Senhor volta, falou para ele: servo mau e negligente. Você poderia ter colocado, você não fizesse nada com esse talento, não quisesse fazer mais, botasse no banco, que ia render juros. Deus, Ele quer aquilo que Ele deu para cada um de nós, irmãos. Não é para ficar enterrado, mas é para que nós venhamos colocar à disposição em a igreja, a comunidade, como um corpo, para que possamos ir à frente, cada um de nós. O Senhor, Ele nos abençoa. O escritor aos Hebreus escreve lá em Hebreus capítulo 13, versículo 1, ele diz assim: seja constante o amor fraternal. Hebreus 13, verso 1. É constante, é contínuo. Não é só seja o amor fraternal, ponto. Não, é um crescimento. Conheço muito dos irmãos agora há muitos anos, né? Todos estão chegando agora, há muitos anos. E esse amor pelos irmãos foi crescendo dia após dia, durante anos. Amém? Espero que você também. Eu estou brincando, irmão, eu sei que serve. Mas isso eu estou querendo trazer à memória de como Deus vai fazendo esse nosso amor crescer, irmão. Isso é constante, é contínuo esse amor fraternal. Nós estamos aqui num test driving para a glória. Nós vamos viver para sempre juntos com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, em toda a eternidade. Davi, agora ele entra aqui dizendo que a comunhão dos santos, a comunhão entre os irmãos, ela é agradável. Olha o que ele fala aqui no verso 1 e no verso 2, do Salmo 133, ele continua aqui dizendo: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Amados, naquela época na Palestina, ungir a cabeça, bem como o corpo, com óleo ou unguento, era uma prática comum dos que viviam naquele clima quente da Palestina, tornando-se até uma necessidade para a saúde e conforto do corpo. E também dá aqui um bom aspecto, né? Pessoal, porque imagina aquela areia, né? A pessoa, né? Mas o pessoal que usava barba, e aí todo empoeirado. Então o óleo também, ele dava aquele, um gel da nossa época,
também, o óleo também era utilizado pelo hospedeiro para ungir a cabeça do hóspede, como prova de consideração, como prova de amor. Estes são outros motivos pelos quais nós devemos buscar uma maior união, uma maior comunhão com os irmãos, porque promove conforto, alegria, que muda até a expressão dos nossos rostos, porque é a prova da nossa consideração uns para com os outros. A comunhão, irmãos, ela vai trabalhando em cada coração e nos fazendo nos importar uns com os outros. Jesus, quando estava orando ao Pai, em João, e ele fala ali: Pai, cuide deles, daqueles que o Senhor me deste. Todos estão aqui, menos aquele, filho da perdição, que era Judas. Mas Jesus se importando com a unidade, porque o próprio mestre falou: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersam. É esse, irmãos, o valor da comunhão, da importância de estarmos derramando um unguento, ajudando uns aos outros, chorando com os que choram. Dentro de nós habita o Espírito de Deus. Muitas das vezes, na comunhão uns com os outros, Deus pode usar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, para trazer um unguento, um acalento ao coração daquele que está sofrendo. Muitas das vezes a pessoa vai te ligar e falar: poxa, meu irmão, ora por mim. Meu irmão, meu coração está triste, me ajuda em oração. E quando você ouve, quando você se coloca em orar, está aberto para abençoar, você está ali, ó, é como trazendo conforto, derramando óleo sobre a vida daquela pessoa. Lá em Êxodo, fala sobre o óleo santo. Êxodo capítulo, precisa abrir não? Mas eu vou ler aqui para os irmãos. Êxodo capítulo 30, do versículo 25 ao 30, diz assim: Deus falando para Moisés: disto você fará óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia como o seu suporte. Assim você consagrará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Você ungirá também Arão e os seus filhos e os consagrará para me servirem como sacerdotes. Comunhão entre os irmãos. Abençoa os da nossa casa. Abençoa os nossos familiares. Muitas das vezes, Deus vai usar alguém da comunhão dos santos para muitas das vezes alcançar o coração daquela pessoa que você tanto ora, para que o Senhor Jesus alcance. Eu já contei aqui algumas vezes o testemunho da conversão do meu pai. Muitas das vezes preguei para o meu pai, muitas das vezes. Mas como diz Jesus, profeta de casa, não faz milagre. Deus tem seus planos, irmão, sabe? Não que meu pai não me respeite, ele me ama, ama o que eu faço. A primeira vez que eu trouxe ele aqui, ele me viu, se emocionou. Não é isso. Mas Deus tem seus planos.
Às vezes a gente acha que é a gente que vai fazer. Foi um amigo meu, esteve aqui pregando também, o pastor Edson, foi fazer uma visita nos AVCs que meu pai teve. E ali, ele orando, a gente orando ali com meu pai no quarto, na casa do meu pai, e ele convidou meu pai, né, a receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E naquele momento, assim, ele, meu pai foi, aceitou. Não reconheço o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador e tal. Mas eu já tinha, assim, será que ele, aí na minha cabeça, né, entra um homem, né, Senhor, se meu pai realmente, se esse ato que aconteceu aqui veio do coração, veio do teu espírito, isso eu orando, pensando, tá, irmãos? Eu estava orando alto, não, orando eu e Deus aqui no pensamento. Que o meu amigo aí, que o pastor Edson, cante Rude Cruz. Eu nem sabia se ele ia cantar, se ele não ia cantar, se a gente ia orar e terminou ali, né? Daqui a pouco ele começa Rude Cruz, no momento de dor, no Calvário humilhante, pastor. Essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Deus faz milagres, e Ele usa a sua igreja, Ele usa cada um de nós. O último ponto, a nossa comunhão é mais do que necessária. Salmo 133, versículo 3. Davi fala, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nós somos um ser social. Mais uma base nisso em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando o Senhor cria a auxiliadora de Adão, o Senhor, Deus, disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Pessoas que passam muito tempo isoladas, ficam doentes ou enlouquecem. Essa necessidade de contato está na figura do orvalho. Davi quis demonstrar que esta agradável sensação promovida pelo orvalho naquele terreno tão árido que é o deserto era necessária, era extremamente necessária. Assim como a unção com óleo era necessária devido àquele clima quente, o orvalho também era necessário pelo fato de dificilmente chover naqueles locais. Amados, que nós, cada uma dessas gotículas de orvalho do Senhor, quando nós nos unimos em oração e adoração, o Senhor usa esse orvalho para saciar a sede dos sedentos, daqueles que estão perdidos aí fora, estão com vazio no coração, que não sabem como saciar esse vazio. Outrora estivemos assim, irmão. Amém? E Deus usou gotinhas de orvalho por aí, para que o Evangelho se achegasse aos nossos corações, para que saciasse a nossa sede. E da mesma forma o Senhor quer usar as nossas vidas, quer usar os orvalhos do Senhor para germinar a semente de Cristo no coração das pessoas.
1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 4, versículo 9, dizendo o seguinte: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Ou seja, não preciso, o apóstolo Paulo falando, não preciso falar para vocês desse amor, a importância desse amor fraternal, porque o próprio Deus, o próprio Cristo, falou para vocês: amem uns aos outros. No próprio mandamento, o primeiro, amará o Senhor e seu Deus. O segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar o outro, se colocar no lugar do outro. Em Romanos também, capítulo 12, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e se apeguem ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Ou seja, irmãos, se para ganhar uma vida você deixar o outro ser honrado, deixa na frente, porque Jesus já te honrou. Você já tem a maior milagre, já chegou sobre a sua vida. É por isso que o mestre também fala numa parábola: quando você tiver uma festa, não vá procurar sentar logo nas primeiras cadeiras, mas sente lá atrás, na última, porque quando o dono da festa chegar e te ver lá, ele pode te olhar lá atrás e falar assim: poxa, não, meu amigo, vem aqui para frente. E nisso, quando todo mundo já está sentado, você está sendo honrado. Agora, se você senta na primeira cadeira e ali estava reservado e você não sabia, o dono da festa chega para você e fala assim: olha, levanta aí, vai lá para trás, por favor, porque aqui estava separado sei lá, o pai da minha esposa, o marido, não sei de quem. Você está sendo o quê, irmão? Você vai ver? Então, o que ele quer? É isso que ele está dizendo aqui. Deixa o outro ser honrado, porque você já é honrado. Se isso vai trazer a pessoa para Cristo, se isso vai ser benéfico, se isso não vai afastar essa pessoa de Cristo, amém. Deixa isso acontecer. Isso é amor fraternal. É você honrar alguém como você gostaria de ser honrado. Então, amados, para concluir essa mensagem, queria falar sobre uma outra ilustração. É de dois pacientes. Estavam todos eles no hospital. Um estava perto da janela e o outro estava longe da janela. Aí o que estava longe da janela falou para ele: poxa, me fala aí o que está acontecendo aí fora. Não sei se os irmãos já ouviram essa ilustração. Aí ele começou a olhar para fora da janela e falou: olha, aqui estou vendo aqui o riacho, pássaros cantando, estou vendo aqui um casal de namorados passando no jardim. E aí vai contando, né? E o outro ali estava em convalescência, estava mal ali, e ele, aquilo ali foi animando ele, né? Só que aquele que contava a história acabou morrendo, estava perto da janela. Aí um dia a enfermeira chegou lá, ficou lá aquela vago, né? Ele falou assim para a enfermeira: poxa, você podia me botar lá perto da janela? A enfermeira foi e levou ele para lá com ele, estava vago, levou ele para perto da janela. Aí ele foi lá, se esforçou. Quando ele olhou para fora, o que ele viu? Um muro branco. Ué, cadê os pássaros? Cadê o jardim? Não dá para ver nada aqui, só um muro branco. Como é que ele falava isso para mim? Aí chegou a enfermeira para tratar dele. Ele perguntou: a pessoa que estava aqui, né, ele falava isso para mim. Ele contou para a enfermeira: não é possível, senhor, ele era cego. O que isso quer dizer? Que nós, em Cristo Jesus, nós motivamos uns aos outros a continuar na luta, na peleja dessa vida. É por isso que a nossa comunhão, Deus falou aqui na palavra, por isso que a comunhão dos santos é muito importante. É por isso que nós sentimos faltas uns dos outros.
É porque quando você, muitas das vezes, está ali, muitas das vezes, cada um de nós podemos estar preso numa circunstância difícil, o outro está ali falando, olha, aguenta aí, você está vendo aqui passarinho, estou vendo aqui no jardim, e isso vai animando, nós animamos uns aos outros. O Senhor nos faz crescer, irmãos, mutuamente. Amados, quando nós dividimos as tristezas, ela fica mais suave. Mas quando nós somamos a alegria, é alegria. Sabe, queridos, Deus continue movendo os nossos corações. Continue trabalhando em cada um de nós, nos ajudando nessa comunhão dos santos, que esse mundo tanto quer separar. Tanto quer separar. Esse mundo tanto tem falado que a comunhão, estar na igreja, a Assembleia dos Santos, não é de importância. Agora tem a eletrônica, está na internet, a pessoa está ali vendo. Não é mesmo. Para você que está no áudio, caso isso está acontecendo com você, caso você está impossibilitado, alguma coisa assim, não é isso. Mas não é a mesma coisa que estar na igreja. Não é a mesma coisa que estar na comunhão com os irmãos. Não é a mesma coisa que eu conversar com o irmão, com a minha irmã, saber de como está, de que forma posso ajudar. Não é a mesma coisa. Deus nos fez para estarmos juntos, para estarmos unidos, para sermos um corpo, cujo qual cabeça é Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos unidos cada dia mais, irmãos, e usufruirmos cada vez mais dos benefícios dessa união fraterna, que não vai parar aqui, vai até os céus. Amém, Deus? Que Deus nos ajude e continue movendo em nossos corações o amor, a fraternidade, a bondade em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos? Amém? Senhor Deus, Pai querido e amado, somos gratos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, de cada um de nós. Obrigado pela essa irmandade de CNV Mambucaba e por toda a irmandade em Cristo Jesus ao redor desse mundo. Senhor, continue trabalhando em cada um dos nossos corações, para que essa comunhão venha a aumentar cada vez mais e mais, como o Senhor fala na sua palavra, que ela seja constante, que ela seja contínua, que ela vá além, Senhor. Toma, Senhor, cada um de nós em tuas mãos e ajuda-nos a todo momento a cumprir, além do primeiro, o segundo grande mandamento, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Continua dando forças a cada um de nós e nos direcionando segundo a tua santa e boa vontade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Vamos sair.